Aqui o Thiago Berto, que falava da história dele de vida, que deixou de ser um empresário, abriu mão daquela vida que ele tinha, de consumismo, de outros valores e resolveu procurar um outro significado para a vida. Aí ele resolveu ir para o Butão, passar uma temporada. E lá as coisas parece que despertaram dentro dele. Lógico que a gente não teve tempo de conversar tudo que tinha direito. Quem foi no Moinho do Vale à noite se surpreendeu com a palestra desse fera, uma palestra que durou um bate-papo, uma palestra que durou mais de 3 horas e foi super bacana, a casa lotada para ouvir essa pessoa aqui que tem muito a ensinar pra gente. Thiago, mais uma vez com a gente, obrigada por ter voltado, que eu gostei tanto da história que eu tive que chamá-lo. E aí atrapalhei, acho que a vida é todo mundo, né? Não. Mas deu certo, deu certo. Foi sucesso ontem. Sim, os termos de sucesso eles já estão bem relativizados para mim, mas foi bem lindo mesmo. Foi bonito, muito bacana. as pessoas Poxa, quanta prestigiando gente. E querendo absorver o teu conhecimento, Sim. que eu acho que é muito legal. Eu brinco muito sério, em verdade, que aquele encontro lá não foi pela mídia social, pelo Facebook. Claro que não. Ele é tratado num nível, e eu sempre falo, obrigado por vocês terem cumprido o acordo de nos encontrarmos em Blumenau essa noite, porque em algum lugar a gente acordou isso. Quem estava lá eram almas que queriam aquele momento, não de me escutar. Isso é importante. É uma ferramenta escutar minhas palavras. Mas esse encontro era necessário. Com elas mesmas. Porque eu de lá da frente eu consigo olhar, faço um contato visual e sei que as pessoas estão com um olhar, sabe de quê? De que elas estão com elas. E é o lugar mais aconchegante que a gente pode estar com a gente mesmo. Sem dúvida. Esse estar com a gente mesmo é o que tu contou ontem pra gente que tu fosses buscar. Porque tu tinhas uma sensação de vazio e tu querias preencher isso. Aí tu estavas no Butão, tivesses um sinal, um clique que tu tinhas que ir pra Machu Picchu. Do Butão eu terminei meu trabalho como voluntário, viajei um monte pelo mundo. Europa, em algum lugar na Europa, na Hungria, me deu a ideia de ir para Machu Picchu, para Cusco. E eu fui. E lá eu conheci uma escola que foi um divisor de águas na minha vida. Eu não era tão próximo do tema da educação, talvez um entusiasta em potencial, mas não era minha vida era tecnologia, né? E eu conheci uma escola que me surpreendeu muito, muito, muito. Fala alguns pontos que te surpreenderam, porque a gente tem um vídeo para mostrar para quem está em casa. Sim, esse vídeo é o resumo e apresentação do projeto lá no sul do Brasil, na cidade de Guaporé, que é o resultado dessa viagem. A escola AINE, ela está apresentada nesse vídeo, um resumo dela. A irmã dela, a mais velha, que é a escola que me inspirou muito, foi a primeira escola das 40 que eu visitei pelo mundo, a aldeia Yanapai. Yanapai é um termo em Quechua, que é ajudar, em Quechua, na língua dos antigos incas, e muito falada nas Américas ainda. E essa escola, eu disse, como assim? Eles não dão tanta importância só para o estudo? Sim, tinha muito estudo, lógico, mas para eles era importante dançar juntos, comer juntos. Era muito importante o exemplo do adulto, de como nós nos comportávamos frente à criança. A ideia de que eram todos iguais, sem hierarquia. A gente tratar a criança como um pequeno mestre, como uma pessoa que está ali, que sabe tanto quanto eu sobre o que importa. E então, por exemplo, em Cusco é uma cultura hoje extremamente católica. E eu me lembro de cenas de eu estar olhando as crianças cantando mantras budistas. É isso que eu quero, não pelo budismo, pelo catolicismo, mas é um lugar que as crianças compreendam que existem outras culturas, outras crenças e que cresçam adultos tolerantes às crenças dos outros. E logo eu fiz uma ponte com como foi a minha infância, eu nem sabia que existiam outras coisas no mundo. É isso que eu imagino de uma escola. E ali ligou uma luz para mim da minha vida, conectou um outro ponto que eu pensei muito claramente. Eu volto para o Brasil, eu vou fazer uma escola diferente de tudo que eu tenho aqui guardado, do que eu acredito. Foi difícil fazer isso, se chegar com uma ideia inovadora, diferente, para que as pessoas entendessem, porque a gente sabe que as pessoas têm os seus preconceitos já estabelecidos, as pessoas têm suas crenças, e é muito difícil para algumas pessoas sair desse mundo, dessa redoma, e abrir a cabeça para enxergar algo além. Foi mais fácil do que imaginavas? Eu desci, a última parte da viagem visitando escolas foi de moto do Alasca ao Uruguai visitando escolas. Eu tive muito tempo para pensar nas coisas, e umas coisas que eu pensava, me lembro na viagem com a motinho lá, puxa, quando eu chegar no Brasil e começar a falar desse projeto vai ser muito difícil. Eu sou doido pela segunda vez. Eu estava muito certo que ia ser muito difícil, ainda mais pela minha eleição de fazer no interior, na Serra Gaúcha, né, numa terra extremamente com uma cultura muito conservadora.
E eu posso compartilhar contigo que eu redondamente me enganei, quebrei a cara, porque tá tendo uma aceitação. Não pela minha competência, por alguma coisa mágica do mundo que tá abrindo as portas para que coisas assim aconteçam. Eu tô falando contigo hoje, eu podia considerar que não é normal para falar uma coisa sobre isso. Então, isso é a mesma coisa que eu achei que lá em Guaporé ia ser difícil. Toda a população, a cidade tem 25 mil habitantes, todo mundo me oferece tudo. Eu brinco que eu tenho mais advogado que... porque todos os advogados da cidade querem ajudar, contadores, publicitários, voluntários para a obra. Isso é a AINE. Ela é também, a escola é o núcleo, é o coraçãozinho de tudo. A escola para essas pequenas mestres, que são as crianças, estarem lá, mas ela é um movimento social. Quer dizer, aquela relação da hierarquia que tu falas, por exemplo, o professor manda, aluno obedece, fica existe. Quieto porque eu estou falando, quem manda aqui sou eu. Isso não existe. Não. Quer dizer, o respeito é estabelecido de outra forma. É mútuo, porque nós somos os dois juntos, adulto e criança, aqui para aprender juntos, né? Essa diferença de 20, 30 anos, ela é ínfima num todo maior, né? Sim. O que a gente tem, sim, nós somos guardiões dessas crianças, porque, claro, temos um pouquinho mais de experiência de como é viver aqui. Da responsabilidade de cuidar dessas crianças. Cuidar, perigo físico, emocional, mas nada mais que isso. Por exemplo, uma criança que está brincando, fazendo uma bateria com as panelas, não tem perigo físico nem emocional. Então, teoricamente, com alguns acordos de convivência, ela pode fazer, né? Certo. E a gente, às vezes, impõe muito... limite para essas crianças? Esse limite é um dos temas que eu mais gosto de falar. Limites e conflitos na educação são extremamente bem-vindos e são muito importantes. O conflito é onde a criança se conhece, a emoção dela. Criança que chora, que briga, que... Não brigar fisicamente, mas, o conflito é bem-vindo. O conflito é muito bem-vindo. E o limite, o melhor exemplo de limite é o abraço. As pessoas que se amam, quem eu amo, eu abraço. Abraçar é dar um limite, é dar uma contenção à pessoa que a gente ama. Mas a gente pode brigar com uma criança dessa? Por exemplo, assim, o filho tá chato, né? Quer dizer, o filho tá chato. Ou, por exemplo, o meu, que eu chego e disse, eu tinha um trabalho pra fazer e ontem à noite, 9 da noite, não fiz. Eu falei, como? Mas são 9 da noite. Quando que a professora deu esse trabalho? Foi terça-feira. Eu disse, e aí tu tens que me ajudar. Eu disse, não. Hoje, 9 horas da noite, eu não vou te ajudar. Tu tens que ser responsável pelos teus atos, vai lá e resolve com a professora. Depois eu me senti uma péssima mãe. Porque qualquer outra mãe teria saído desesperadamente fazendo trabalho. Mas eu, num lado, achei, não, se eu fizer isso hoje, ele vai achar que eu farei sempre. Um dia eu não vou mais estar aqui para fazer por ele, né? E ele vai ter que fazer sozinho. Também não sei se eu errei, mas eu digo, é tão difícil a gente educar. Criar é fácil. Porque criar a gente dá comida, né? Manda pra escola, dá banho, dá vacina, dá remédio, vai criar. Mas educar é muito difícil. A palavra educar vem do latim educare, que é extrair o melhor. Extrair, não necessariamente incutir e colocar, que é o que a gente acha que a criança é um tanque de combustível vazio que tem que botar, colocar coisas. Eu honro muito o que você está falando, como você como mãe. Eu sou pai também, tenho os meus métodos, a minha maneira que eu enxergo de como expressar isso. Eu escutei de um senhor no caminho de Santiago de Compostela, na peregrinação, nos dias que eu estava muito mal e me achando também o pior pai do mundo, principalmente por estar longe, né? Sim, aquelas crises que a gente tem, né? Dor na garganta, o nó na garganta eu tava. E ele disse, Thiago, tranquilo, a melhor coisa que você pode fazer como pai, ele me quebrou assim, foi muito lindo. Seja feliz você, que os filhos pegam a ideia, eles copiam, eles se expressam, eles se inspiram nisso. E seja frustrado, seja angustiado, que eles vem também, meio que o exemplo. Eles vão pegar a ideia. Você falando, expressando ou não. Os filhos, inconscientemente, vão sempre tentar, por amor aos pais e honra aos pais, levar as mazelas dos pais adiante. Se você tiver poucas e tiver mais expressando uma felicidade, eles pegam a ideia, copiam e levam adiante também. O que é Em relação aos filhos, em verdade, tem o filme Gladiador. César abraça o filho dele, que não era um filho, tinha uma personalidade muito legal, não era o orgulho dele. Isso no início do filme. E o filho pede desculpa, pai, por eu ser um mau filho, um cara não tinha muitos escrúpulos. E o César abraça ele e diz, filho, as tuas falhas como pai, como filho, são minhas falhas como pai. Então, na verdade, para tudo na vida, não é só nossa relação paternal, maternal com filhos, é com esposo, esposa, namorado, chefe, presidente, prefeito. Olhar para nós, porque em verdade a criança ansiosa, a criança que procrastina um pouquinho, bom, ela tem o direito de não gostar de estudar também. Certo.
ela é nada mais, só que isso é muito chato admitir, que ela é um espelho nosso. Da gente. Nossa. Os filhos são o nosso A criança reflexo. ansiosa é o pai ansioso. Então você trabalha a sua ansiedade, não a ansiedade da criança. Quer dizer, se a gente trabalhar, a gente entra numa frequência que ela capta. Sim, né? Isso. É mais ou menos isso. Vem do exemplo e vem também dessa energia que a gente libera. Eu acredito sim, é a única coisa que a gente pode fazer, fazer cargo, esse caso da gente mesmo. Mas se precisar brigar, pode? Para corrigir, pode levantar um pouquinho a voz pro filho e corrigir, porque a gente diz assim, antigamente, por exemplo, eu levei alguns tapas na minha vida do meu pai, mais da minha mãe, né? Meu pai era o olhar, então o olhar do meu pai fuzilava. E a minha mãe tinha os momentos da histeria, né? E eu sempre falo, nunca deixei de amar, nunca deixei de admirar, eles são os amores da minha vida, e eu nunca por um tabefe no bumbum fiquei traumatizada. Lógico que a gente tá falando dentro de uma coisa normal, com um limite, né? Hoje isso é meio inaceitável na história. Como corrigir um filho de um ato grave? É dialogando com calma ou é mostrando essa indignação, de repente alterando o tom de voz? Eu falo com experiência, como pai, como investigador, como pesquisador. Eu estive em muitos projetos e muitos dos que me inspiraram tratava a criança com profundo respeito. Alguma coisa do tipo, você tem um mestre na tua vida, um guru espiritual, você imagina levantando a voz para ele? Nunca, né? Então, assim, sempre tom de voz baixo, sempre na altura da criança e olhando nos olhos. Demonstrar que você está tratando o tema com extrema seriedade, que você não está satisfeita, seria olhar nos olhos dele e colocar a mão no ombro da criança. Isso é gritar. Em alguns métodos... Pode doer mais do que o tapa. Colocar a mão, não só colocar a mão. Ela entende como um limite, uma contenção. E eu não quero ser utópico, eu sei que não é fácil no dia a dia com as crianças, mas o que é difícil, a grande ponte a ser cruzada, a jornada, é a gente entender que, na verdade, o tema de casa é nosso. As crianças são espelhinhos que você chama, ela se vira, ela te espelha. Pra tudo. Pra tudo na vida, na verdade, a gente tem que assumir que é com a gente. E se de fato violência física, acredito que acabou essa energia, já essa era passou, já não precisamos mais, crianças estão numa outra frequência. Tantas campanhas e tudo isso que hoje conscientizam os pais de não ter o castigo físico. A gente tem que entender que as crianças percebem tudo. Se você estiver comendo no jantar preocupada com as contas a pagar no outro dia e não emitir uma palavra, não precisa, só a energia ela já está captando. Então, em verdade, com a criança é demonstrar de verdade, mas de verdade mesmo, profundo respeito a ela. E quando a coisa é séria, quando tem que chamar atenção, é olhar nos olhos, mas olhar nos olhos, aquele olhar sem máscaras. Verdade. Olhando nos olhos, ela entende. A criança pega meu pai sempre fez isso com a gente. Ele olhava e falava num tom de voz firme, não gritando, mas firme, olhando. E aquilo demolia. A dor daquilo era tão maior do que um grito, que a gente ficava arrasada, destruída. Eu ia pro quarto destruída, porque eu me sentia decepcionando meu pai. Que era a maior dor, eu acho. Assim, não correspondia àquela expectativa. Mas não falava dando um sermão, exatamente como tu falasse, mostrando que não gostou do que aconteceu, mas sempre olhando profundamente nos olhos e com um olhar de reprovação. Não com um olhar de eu te amo, mas era um olhar assim, eu tô decepcionado. E aquilo funcionava muito mais, isso eu tô te falando há 30 anos atrás. Talvez agora... Né? Porque o que a gente mais quer passar para as crianças é de que elas não vivam a expectativa dos pais, né? Porque a gente sabe que agora é um fast forward, né? A fita vai avançar lá no final da vida de nós e dessas crianças. Claro. Dizem, confidenciam as pessoas que estão no leito de morte, lá nos últimos minutinhos, geralmente para os médicos né? Para os médicos e para as enfermeiras, que é um arrependimento muito grande saber que está no final da linha. Não tem mais tempo de corrigir a vela e perceber que viveu a vida dos pais, da sociedade, do que os outros queriam. Que deve ser uma sensação muito ruim. Essas amarras são tão importantes, assim, quebrar padrões, né? Vários padrões que a sociedade estabelece. Então começa já o padrão físico, o estético, a roupa, o status, aonde você mora, o que você tem, e aí depois eles querem saber quem você é. Isso tudo importa mais, né? E aí depois vem quem você é. Mas quebrar essa imposição social, por exemplo, de ter uma vida absolutamente dentro daquilo que é estabelecido. Vou casar, vou ter filhos, vou ficar a vida inteira casada e vai ser assim, vai ser assim. Aí chega alguém que diz assim, não, eu nunca vou casar. Ou chega um homem que a minha e diz assim, eu não quero ter filhos, eu não nasci para ser mãe. Eu não gosto da ideia de ser mãe, ela falou.
E ela disse que ela sempre foi muito julgada por isso, porque como uma mulher em sã consciência vai dizer que não quer ser mãe? E eu achei muito bacana, ela disse, eu prefiro assumir e dizer eu não nasci para ser mãe do que ser uma mãe ruim, uma mãe ausente, uma mãe que não vai corresponder ao que eu deveria. E quanto essas pessoas são julgadas hoje, em pleno século XXI, não é? Porque fugiram daquilo que seria o tradicional, vestir de noiva, entrar na igreja, ter filhos e ficar uma vida inteira juntos até os filhos saírem de casa, aquela história. É difícil também enfrentar a sociedade, né? Tem um segredo para isso? É meio tocar o dane-se, assim, e eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer? Na vida, a gente não tem receitas, mas como eu acredito que a gente caminhe todos juntos, essa coisa que a gente tem muito dos salvos e não salvos, os iluminados e não iluminados, os evoluídos e os não evoluídos, entendo e sinto que, na verdade, é uma certa ilusão, porque a gente está todo mundo indo junto. Toda a civilização, toda a sociedade atual está num trem, indo para o mesmo lugar. E eu acredito que é bom, por mais que tem muita coisa horrível, mas é positivo o projeto. Nós vamos evoluir todos juntos, porque a evolução é juntas. Então isso desmistifica a ideia de uma certa diferenciação. Todo mundo está executando um papel. Tem o papel do cara, do bandido, do corrupto, tem o papel do mestre espiritual. São papéis importantes todos para esse projeto que a gente vai junto. Para fechar o quebra-cabeça. Então não tem receita, tem olhar para cada um dos irmãos, dos membros da equipe, da sociedade, da civilização e saber que cada um está vivendo o seu universo, a sua batalha, o seu caminho sagrado e está tudo perfeito. Então assim, eu não falo com sentido de receita, mas eu digo que tem uma coisa muito boa para enfrentar tudo, que é coragem. Que é o que tu tivesse. E coragem, talvez eu tive medo em alguns, que é o antagônico da coragem. De tomar a decisão que tu porque eu brinco, bom, quem sabe eu tive medo de ter uma vida sem sentido, morto de medo. Mas também te faz agir, não importa, a raiva te faz agir, a coragem te faz agir, o medo te faz agir. O que te faz movimentar-se, que é uma regra da natureza, movimento. O movimento é uma regra, isso aqui, a gente pode acreditar que não, mas os átomos estão se movimentando. Uma regra da natureza é movimente-se. O que te fizer movimentar-se era o plano. O universo não tem moralidade, a gente coloca muita moralidade nas coisas, o importante era tu avançar, ponto. O que a coragem, ela se auto-explica pela etimologia, em latim é cor actum, ação do coração. Você agir com o coração, você enfrenta qualquer julgamento. E quando age com o coração, vira corajoso. E arrependimento é mais difícil de acontecer ou pode? Talvez venha de um outro entendimento, Cíntia, de que a gente está aqui pelo único, talvez único, ou pelo menos eu te diria que é o primeiro grande objetivo de nós estarmos aqui nessa vida, que não é fácil, é uma provação. Tem tudo que é problema, não? É para aprender. E se todas as experiências na vida, e a vida é um campo maravilhoso, uma sala de aula extremamente didática e rica para aprendizados, não tem arrependimento, porque você passa a não colocar etiquetas nas experiências como boas ou ruins. Todas foram aprendizados. Então, se a gente não se arrepende, a gente aprendeu. Eu ficaria com ele até semana que vem aqui conversando, que é uma delícia. Mas a gente tem um vídeo que vai mostrar um pouquinho desse teu projeto. Isso. Dessa escola fica onde? Guaporé. Guaporé, na Serra Gaúcha, na região do vinho. É onde eu cresci e onde eu decidi fazer a escola por uma decisão pessoal minha, de morar numa cidade de novo pequenininha, ainda mais na natureza, e porque eu achava que ia ser bem difícil fazer lá. E aí agora não está sendo até, que acho que dali vai nascer um farol de luz para te inspirar muito a transformação do ser. A escola é mais para os adultos, não tanto só para as crianças. Então, vamos conhecer essa escola diferente? Presta atenção. Esse é um projeto que está fazendo história no sul do Brasil, através de uma comunidade na Serra Gaúcha que está abraçando uma revolução na educação. A Escola Aine nasceu de uma jornada de 3 anos pelo mundo, visitando mais de 40 projetos relacionados à educação, pedagogia e sustentabilidade. Foi possível observar e absorver um pouco de cada uma dessas iniciativas, e aí, no resultado de toda essa observação nesses projetos, somos uma semente com todas as informações necessárias para nos desenvolvermos. A água que nos rega é o amor. Precisamos primeiro de tudo de amor, de um
um ambiente que nos acolha e permita que possamos expressar nossa essência. A cidade escola é um espaço para a criança se expressar, ser quem veio ser, realizar a sua missão. É um local de troca e aprendizado entre adultos e crianças, onde todos são mestres uns dos outros. Também somos mestres, parte da cura dos adultos. Todas as propostas do nosso projeto seguem as leis e parâmetros curriculares do país, as quais permitem autonomia pedagógica e administrativa para as escolas. E são essas novas possibilidades que a AINE está propondo. Inspiradas por pedagogias como Montessori, Escola da Ponte, Educação Viva e outras, a AINE quer inspirar o governo e demais escolas, mostrar que é possível uma nova forma de ver a criança e propor um espaço acolhedor onde elas se sintam seguras, honradas e respeitadas a expressarem quem elas realmente são. Dinâmicas de aprendizagem sem provas, sem padrões de classe, sem divisão de turmas por idade, sem as aulas como conhecemos hoje, mas com toda a energia e vontade desses pequenos mestres em aprender o que desejam, em um ambiente que realmente inspira a autonomia e a busca por conhecimentos úteis para a criança. Um projeto de transformação do ser, de desconstrução da nossa perspectiva como adultos do que é a vida, do que é a nossa organização econômica, como é a nossa relação com a natureza e, claro, nossa relação com as crianças. Todos os ambientes serão construídos com técnicas de vanguarda em construção natural. Espaços inspiradores como a Casa de Artes, Biblioteca, Observatório Astronômico, Circo, Ateliês, estão todos integrados com a natureza e dizendo aos que chegam, bem-vindos. Nós queremos com a AINE, primeiro de tudo, com essa abordagem, que seja um lugar inspirador. Temos toda uma estrutura de economia solidária, porque a AINE é gratuita para as crianças. Tudo baseado em conceitos de economia solidária. Um restaurante, hotel e loja de produtos naturais que funcionarão para tornar a escola sustentável financeiramente. A AINE já está sendo construída em um Bosque Mágico, através de recursos privados e doações. Um movimento já histórico de confiança por parte da comunidade em nosso projeto. Envolva-se e participe do projeto. Conecte-se com essa criança interior. Saiba mais sobre a cidade escola, acompanhe a nossa agenda de encontros, a evolução na construção, os nossos programas de voluntariado e como fazer a sua doação. Acesse www.fundaçãoaine.org e faça parte desse projeto inspirador. Olhem para esse farol de luz que é a AINE e se inspirem que estamos prontos a dar passos adiante. Coisa linda, fundaçãoaine.org. É só entrar lá para saber tudo.